Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeschini Gonzaga, como a sua casa tem que ser. E Wizard, você bilíngue. A mais um programa Tudo de Bom, e hoje o programa será para mim. Vamos falar do quê? Da minha melhor versão, mãe. Foi eu. Mas não é nesse sentido, porque a Márcia falou que não é pra gente falar disso, nesse sentido, porque a gente já sabe. A Márcia não mandou nada. Você falou semana passada. Nós já sabemos que nós somos Nós já sabemos, é igual o Dia da Mulher, dizer que mulher sofre, que mulher é os homens. Chega de falar disso. Vamos fazer as coisas diferentes. Nós vamos falar de maternagem, que é bem diferente. A maternidade é instinto, a maternagem é aprendizado. Toda mulher, né, que pare, ela tem a maternidade porque ela é biológica, é orgânico, né, sensorial. Mas nem todas exercem a maternagem. A maternagem é uma escolha, como tem pessoas que exercem maternagem sendo homens, como pai. E tinha os dias babás, né? Eu não tenho sorte de tomar babás de maternagem. É sobre isso que a gente vai falar. Principalmente porque hoje a gente vê as crianças criadas no piloto automático, ou pela televisão, ou pelo tablet. Que sentido tem isso? Cadê a troca de olhar dos pais? Eu estava pensando, tem coisa mais gostosa. Lembra quando a gente era criança e que a gente sai da escola e a gente vê a mãe? Não importa, pode ser. Desculpa. Segurança. Não, na verdade você vê o cuidador, vê a mãe, né? Você se sente abandonado. Delícia. E quando a gente vê, e quando a gente vai buscar também o filho, o olhinho dele, né? Mas, Renata, isso tem a ver com o medo natural da criança do abandono. Quando ela fica muito tempo separada, ela tem medo de ser abandonada. Então, quando vê aquele que cuida, a mãe, o pai, a avó estarem, a babá na porta, dá um certo alívio, né? Quando a mãe é diferente quando é a mamãe da gente. Mas... Não vou questionar. Vou também questionar mais. A gente pode começar o programa assim, discutindo. Além disso, eu estou esperando a Cris chegar. Eu ia falar que a Cris chegou, não, a Rose chegou. Vem, Rose. Entra aqui por trás, ó, a Rosinha. Senta aqui do lado da Grazi. Ela tem até empresário. Por trás. A Rose Claire Costa, eu vou apresentar todo mundo para vocês hoje. E a Cris, estou esperando a Cris, porque o nosso primeiro bloco do programa, pelo menos a primeira parte do programa, a gente sempre fala de coisas que aconteceram nessa semana, né, na nossa semana. E essa semana teve várias coisas que dá para a gente falar aí, mas estou esperando a Cris, porque ela vem com aquele fervor, sabe? Eu gosto de ouvir da Cris. Mas se ela não chegar no começo, a gente fala no meio, alguma coisa assim. Mas nosso tema principal é maternagem. Eu apresento para vocês Rose Claire Costa, toda na make hoje, né? Deu tempo de você passar, meuzinho. Fui lá no Praia Mar, tá tendo. Olha, eu já fazendo já. Fazendo pro Dia das Mães a maquiagem lá. Ah, é? Verdade, para mandar um beijo para a Mari Dokonski, para a Ivana. Eles são meus anunciantes. Pode falar do Praia Mar Shop. Agradeço eles há 10 anos quase comigo. E hoje realmente tem um dia para a mulher se sentir mulherzinha lá no Praia Mar Shopping. Você foi homenageada por eles também, né? Foi. Por isso que eu fui lá fazer a maquiagem com eles. Fui homenageada lá. Foi muito legal. E a Rose está aqui porque ela é triatleta, mãe de 2 filhos, um de 8 e outro de 10, e ainda tem transporte escolar. Ela trabalha ainda com isso. Então, vamos ver aí, né, o que ela faz no dia a dia. Como que ela consegue. Quero aprender também. Né? A Graziela Ruff, ela é psicóloga e ela adotou uma criança com 3 anos de idade, que é uma coisa difícil também, né, Grazi? Quando as pessoas buscam, elas buscam bebês. Mas ela também tem uma história bem diferente, que ela vai contar hoje pra gente. Mas a Tiki, nossa psicóloga, estamos esperando a Cristiane Fatali Elias. Os cuiqueiros aqui. O Matheusinho pegou tudo dos cuicas?
Rodrigo Hernandes. Vamos lá. E Felipe Cidral. O ano passado eles vieram aqui, lançaram a primeira turma do... Foi a primeira, né? Turma do Cuíca. Vocês vão entender hoje o que é. Tem a ver com o nosso tema também. E agora, em maio, eles lançam o segundo. Tem um evento dia 27 de maio, na Concha Mística, na Concha Acústica. Você sabe que eu dancei na inauguração da Concha Acústica. E por que é mística? Não, isso porque faz parte da sua história? Minha, não, é. Faz parte da história? Coisa... Eu não aguento, falo assim. A pessoa jurássica, dancei na Concha Acústica na inauguração. Tinha uns 11, 12 anos, era do corpo de balé, tinha que dançar em todos os lugares públicos, quando era Ruth Lima. Enfim, isso foi bom. E hoje ainda tem matéria da The One falando em maternidade de gestantes. Fazer ou não atividade física. Você fez? Você treinava grávida? Por incrível que pareça, não. Mas porque você não treinava na época, né? Você já era triatleta quando você... Já era triatleta. Ah, você foi, parou e voltou, não é? Só que na época que eu engravidei, eu já estava assim numa fase de saco cheio de treino. Eu não aguentava mais treinar. Ah, eu tô nessa fase. Não sei, só você, tem tanta gente nessa fase. Então, foi até engraçado, porque tanto antes da gestação, assim, quando eu estava grávida, quando eu nasceu e tudo mais, o pós, eu não treinei. Foi justamente esse período que passaram-se quase 10 anos que eu fiquei sem treinar mesmo. Das duas gravidezes? Nas duas. As duas gestações eu praticamente não fazia nada. Male, pegava o carrinho e ia andar na praia. Mas assim, de eu me exercitar, fazer alguma coisa, por incrível que pareça, não. Mas eu indico para todo mundo, porque não tem contraindicação alguma. Dancei até, só do Lucas não, né? Porque... Eu dei 25 quilos, a menina nasceu com 5 quilos, tive que parar um pouco antes. Pessoa não. Mas a Manu fui até um dia antes da gravidez e tranquila. A gente vai ver a matéria hoje. O Rafa chegou? Que beleza. Quando você ficou grávida, você falou, antes você já tinha parado porque você não aguentava mais treinar. Isso. Teve outras alterações que você fez para abraçar esse momento? Não modifiquei nada na minha vida, não. Foi uma coisa, assim, muito natural. Foi literalmente uma fase da minha vida que eu estava com 20, 26, 27 anos. Então, assim, era uma fase que eu estava trabalhando muito. E eu já estava na fase do saco cheio de treino. Então, eu acho que eu passei as minhas 2 gestações sendo muito mais mãe mesmo do que atleta. É uma delícia quando a gente pode fazer isso, né? Pois é, seria o ideal, né? Porque a gestação, independente do que é cantado em verso prosa, né? Mágica e não sei o quê, é um momento de intimidade da mulher com ela mesma. Então, você poder cultivar isso, dormir a hora que tem sono, pensar no bebê, saindo das obrigações, é o ideal. Seria mas o a ideal, gente né? não vive o ideal. E nem podemos chorar a perda dele, porque a vida é real, ela não é ideal, né? Mas nasce o bebê e nasce a mãe também. A gente tem que ir aprendendo, né? Precisava desse tempo mesmo, né? Eu tive a sorte de poder também curtir a minha gravidez, curtir meus filhos até... Me adaptava, meus horários eram feitos para eles, né? Eu só fazia, eu fazia o resto que dava para fazer. Trabalhava se desse para trabalhar. Como era professora de balé, era mais fácil que a gente adaptava os horários. Mas eu tive muito, e eu tenho que agradecer muito também o Objetivo, quando eu dava aula de balé lá, porque eles... Acho que não posso contar aqui. Bom, eu sei que eu só voltei muito tempo depois. Então, assim, fiquei muito tempo com eles mesmo. Então, é difícil, não é toda mãe. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado, né, quando a gente fala disso. É por isso que eu falei do aqui, ideal e porque do é o ideal, real. Não é porque vida real. É uma parcela muito pequena da população e a maioria não é Mas tem os fins de semana, tem um momento em que você pode se dedicar. Até hoje, eu acho que é até saudável. Do jeito que as coisas estão hoje, é ter menos tempo com mais qualidade, valorizar a qualidade muito mais do que o tempo. Mas só houve época em que tínhamos todo o tempo, sim. Mas cada momento, as relações funcionam de acordo com as circunstâncias, né? Com o momento social, político, momento da própria mãe, familiar.
E como foi para administrar quando você voltou aos treinos? Aí eles já tinham quantos anos? A minha filha estava com ela estava com 5 e o meu filho ia fazer 3 anos. Então foi justamente essa fase em que eu conversei com meu marido, conversei com a minha mãe, que eu estava com vontade de voltar ao esporte, né? E não somente pelo fato de eu ser apaixonada pelo esporte e por atividade física, mas eu queria muito que meus filhos tivessem um orgulho de mim, pudessem me ver fazendo alguma coisa bacana, alguma coisa que fosse um exemplo bom, né? Porque eu não tenho absolutamente nada contra, cada um tem a sua vida, mas assim, eu nunca levei meus filhos em barzinho. E quer queira, quer não, as crianças... Não, acho que não só a criança, o adulto também, né? Aprende com exemplo, vendo. Total. Então, eu queria muito que eles me vissem fazendo alguma coisa que eu sabia que eu era boa. E era o esporte, né? E eu passei a minha adolescência inteira no esporte. E eu acredito que essa fase de adolescência, juventude, são fases muito confusas, né? São muito instáveis, não sabe o que é da vida. E quando eu passei a minha adolescência no esporte, eu acredito que eu deixei de ir, não que eu fosse, mas de repente para um caminho que não era bacana. Enfim, eu dormia cedo, acordava cedo, eu ia treinar. Eu tinha uma vida regrada, vamos dizer, né? Mas eu gostava daquele ambiente. Então, eu pensava muito nisso, no que eu poderia dar de exemplo para os meus filhos. Legal isso, né, Marcinha? Dessa consciência dos pais, da mãe, de deixar... Porque é um legado que deixa, né? Quando eu falei da qualidade e do tempo, você trouxe o ponto muito importante, que é a questão do testemunho. Não é muito ou pouco tempo, é um testemunho muito mais... A tua ideia era de que eles se acostumassem com a vida ligada ao esporte. Mas os filhos precisam ver nos seus pais, na mãe, no pai, alguém que seja admirado por alguma coisa. Porque senão o filho desvaloriza esse pai, esse pai, essa mãe, na sua autoridade. Então, o testemunho não é só... educar não é só falar, é dar testemunho. É o filho ver que você luta por alguma coisa, que você não está sentado esperando que a felicidade, o retorno, todos os seus sonhos se realizem sentados. São as nossas primeiras referências. São, né? as referências, exatamente. Tanto que, assim, às vezes muita gente me pergunta hoje em dia, fala, você não se sente culpada de estar indo treinar, estar indo competir, deixar seus filhos? Falei, muito pelo contrário. Quando eu saio de casa e eu não consigo levar eles falam, a primeira coisa que eles falam, mãe, traz um troféu pra gente, traz uma medalha. São crianças seguras, né? Hoje a gente vê muito no olhar das crianças insegurança, tristeza, falta de energia, né? E a parceria também, né? De estar torcendo pela mãe, saber que a mãe vai voltar. E trazer junto do que você está fazendo, né? Não ver só fazendo de longe e vocês ouvindo dizer, eu sendo plateia. Existem presenças ausentes. Quer dizer, a minha mãe existe, ela não está aqui, mas ela está lá buscando alguma coisa que é para a realização dela e para o orgulho da família. E não é só o troféu, uma coisa grandiosa como você conquista. É a coisa do dia a dia. Hoje em São Paulo eu dava palestra para um grupo de profissionais de uma empresa. Então, você falar para mães em São Paulo que saem às 8 da manhã e chegam às 8 da noite de maternidade, mas eu quis mostrar para elas que os filhos sabem que a mãe está lá produzindo. Sim. E que aquela produção vai redundar em benefício da família. Quer dizer, não está aqui, mas está no imaginário, está presente no imaginário. E não pode ser o tempo todo, né? Você sabe que eu sou a favor da quantidade. Sim, Renata, mas eu sou a favor, gente, não tem jeito. Da quantidade. No fim de semana, ou nos telefones. É que a gente sabe mais uma vez. Hoje tem o WhatsApp, tem FaceTime que vê, fala. É diferente quando tem a quantidade. Mas hoje tem recursos que antigamente não tinha, de presença. A própria saudade, antigamente, não muito antigamente, a pessoa viajava para o exterior, tinha uma distância geográfica. Hoje a pessoa está no exterior, você fala com ela todo dia, tá vendo, olhando. Isso a gente vê com pais e mães cujos filhos fazem intercâmbio, viajam.
por qualquer motivo, hoje tem mais liberdade, é uma outra maneira de dar o tempo, sabe, Renata? E a gente tem que valorizar o novo, porque é um caminho sem volta. Se a gente ficar presa no passado, nós só vamos ficar alimentando culpas. E mãe culpada gera filho carente, depressivo, angustiado, infeliz. Você trouxe seu material, né? Hoje a gente vai mostrar, porque você acabou de vir. Não trouxe. Não trouxe, ela não trouxe o material dela. Eu pedi tanto, pedi. Cadê o Rogério? Cadê? Não trouxe? Bom, enfim, então conta pra gente, né? Conta. Essa doideira agora. O que eu fiz esse final de semana agora? O que você fez esse fim de semana, Rose? Ah, eu fui até Ubatuba, depois eu ficar então, esse final de semana agora eu participei de uma prova chamada Ultraman Brasil, que é uma prova que ela consiste em 3 dias, né? E sai de Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo, e chega no Rio de Janeiro. Então, a prova foi sexta, sábado e domingo. Então, no primeiro dia, o atleta, ele nadava 10 quilômetros. Mas já indo no sentido do Rio de Janeiro. Já indo no sentido do Rio. Foi a nado. Então, na realidade, a natação não. A natação foi só em Ubatuba. Aí saía da água com os 10 quilômetros de natação. E aí sim ia sentido Rio, mas na realidade a gente parou em Paraty, que aí eram 146 quilômetros de bike. Aí no segundo dia a gente saiu de Paraty e foi para Mangaratiba, que é uma cidade serrana do Rio de Janeiro, perto de Angra. Então subiu serra. Subimos serra. Pedalando? Pedalando. Aí foram 276 quilômetros de bike. E no terceiro dia a gente largou e também chegou no Rio. E aí foram 84 quilômetros de corrida, que é a dupla maratona. Fez a conta? Deu para fazer? Não. Por isso que ela se titula Iron Mãe, né? Porque ela faz isso. Então, aí agora o pessoal tá falando que eu não sou mais Iron Mãe. Tá falando que eu sou Ultra Mãe. Ultra Mãe. Mas só... Esquecendo todos os números, correu 84 quilômetros. No terceiro dia ainda, né? Só vai absorver. E aí a gente tava falando de tempo, quantidade e qualidade. Os meus filhos foram para lá me assistir à prova, só que eles só foram no último dia, né? Eles só me viram correndo, que eles foram com a minha mãe. Então, assim, eu fui para lá na quinta, porque aí a prova foi sexta, sábado e domingo. Todos os dias que eu tava lá à noite, o que eu fazia? Pegava meu celular, Skype e falava com eles. Mas aquela era parte tão bom. boa, aquela parte de bebê, você teve essa parte, né? De ficar junto com eles, né? Essa parte de aqueles 1000 dias que a gente precisa estar, né? Se puder amamentar ainda mais, isso é tão necessário, né? Tive. Cris, seja bem-vinda. Desculpa, gente. E agora, eu corto o clima agora e a gente já começa a falar de Moro, Lula, Dilma, Mônica... e Santana. Mônica Chicleteira. Porque hoje tem mais uma delação bombástica. Ontem começou, né? Ontem começou e acho que vem muito mais por aí. Agora agora abrindo a caixa preta né? no BNDES, que a gente sabe que vai ser agora muito pior. Agora você imagina, né? São ícones, né? Petrobras, BNDES, as construtoras todas. Olha quem manda no país. Aí a gente acha que a gente tem um presidente da República, né? E quando você vê assim, somos regidos por uma quadrilha. Por uma né? quadrilha. Uma quadrilha, assim, é cada dia a gente descobre novos integrantes. Vamos uma começar coisa a falar tão do maior. passado. Estávamos, porque nós estamos enfrentando a mas quadrilha. eu acho que ainda é utópico você dizer que estávamos, viu, Márcia? Eu acho que ainda estamos. Para a gente limpar isso tudo vai demorar. Vai demorar. Porque acho que é muito sonho nosso imaginar que eles que não estão mais no poder eram os corruptos e que os que estão hoje são pessoas bonzinhos, né? do bem. Eu Né? acho Nós que sabemos podem não que ser, isso tá... mas já sabem que vão ser pegos, mas então que se cuidem. isso não tira a culpa e a responsabilidade deles e são eles que estão lá. Isso é que Apesar nos de que hoje eu preocupa, ouvi né? na Rádio Bandeirantes de manhã que depois de muitos anos a Petrobras deu um superávit esse ano. Ela aumentou agora. De lucro. A Bolsa de Valores subiu, como a Petrobras subiu, né? Porque estava com o nome na lama. E você vê, porque a gente fala do triplex aí é um negocinho, é a única coisa grande areia, não é nada. não é nada. Isso é uma coisa física que eles têm para Tanta gente começar tem imóveis a e apurar. não tem E o documento, Moro, ele né, doutora? consegue contornar de um jeito... porque o Lula, a gente tem que aplaudir. O cara é
Ele Não, samba da cara das pessoas. Ele é bom. Aquele é muito ele é um infantil. ator, né? Mas foi muito não. infantil. Mas ele é sarcástico, o Márcia. achei tão pobrinho. É que o Moro, ele é assim, ó, O Moro tem inteligência emocional, né? Ele consegue. E começou num tom de voz e terminou. Não se exaltou em nada. E o Moro, porque se fosse eu já tinha atravessado a mesa. Certo, Já tinha dado... Não, mas os Lula- trejeitos do Lula durante todo o depoimento eram de um Mas, mentiroso. assim, Ele gaguejava, a mão dele não parava, mexendo na barba. A leitura corporal dele era de tudo. E nós que somos advogados já sabemos O equilíbrio do Moro, mas o Exatamente. Moro estuda há Que- 2 anos. Tudo disso. Então, ele sabe muita coisa que ele Mas não o pode colocar mesmo, equilíbrio porque dele é não é tudo. impressionante. Tanto é que os advogados do Lula, eles questionam porque eles não tiveram acesso a tudo que o Moro estava. A desculpa foi o triplex, né? Mas quando ele se desconcerta mesmo é quando ele fala do encontro só dele. fazer uma observação antes da gente continuar esse assunto, porque eu vejo que, principalmente nas redes sociais, ficou essa dicotomia a favor, contra, PT, Lula. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse no lugar do Lula podia ser o Papa. Eu ia estar contra, eu ia falar mal. É para deixar claro que não é uma questão partidária. Quando deu origem ao Lava Jato, eram 3 divisões, que era PP, PT e PMDB. Então, tanto é que as pessoas falam, o Lula, se eleger, ele vai se candidatar, ele se elege. Não é que a rejeição que ele tinha, quando as pessoas começam a ver que está tudo e são todos os partidos, peraí, você volta lá. Você é ideal, você vai. Mas é todo mundo, né? Eu Eles acho não que, na ficam uma realidade, discussão Márcia, partidária, eu tenho essa medo. discussão... Eu acho que isso já... Não, Rê, isso. você pode ver, principalmente os petistas estão muito... Então, mas essa discussão, viu, Márcia, acho que vem mais do lado dos petistas. Isso. Eles é que estão com essa mania de perseguição, Não. porque a grande maioria dos cidadãos É político do nosso em país geral. já tem a consciência de que isso é uma coisa generalizada, não tem a ver Mesmo com porque é uma partido. promiscuidade, Aqui, né? é. Com o jatinho de quem que ele foi lá para Sim. Curitiba? Pois é. E de que partido? Pois é. Então, mas o que eu falo é o seguinte, infelizmente foram quantos anos de governo petista? Então, a maior parte das coisas que estão aparecendo hoje estão A diretamente institucionalização ligadas foi ao feita governo no do governo PT. petista. Mas não necessariamente as pessoas estão acusando um partido, né? A gente sabe disso. Mas, infelizmente, os próprios petistas estão utilizando isso para se vitimizar. Né? O Lula está num papel de Eu vítima. morro de medo absoluto. que ele morra. Ele é. Eu morro de medo. Eu acho assim, Dizem todo que é a o fim de Marisa todo pela saúde dele. Se for a hora dele, que ele vá com Deus. Não, ué, eu rezo poxa que ele vai vida, vir né? vida, né? Não acho nada de errado. Não estou desejando nada, pelo Mas você amor quer que de ele Deus. pague. Então você linchada. Eu quero que devolva o dinheiro. Continua, o legal também disso, e o mais importante é o questionamento, as redes sociais estão potencializando isso, né? Então, essa nova geração que são desses promotores lá de Curitiba, o Moro, aquele outro que eu adoro, acho que é Helder o nome, é o Helder, não sei. D'Artagnan? Delanhol, Ele é demais, aquele cara, né? Fez Harvard, esses caras também vêm, eles vêm diferente, né? Eles não estão mais falando com pessoas... Como é que o Lula falou? cara Que é vem um estudar. mantra. O Lula é culpado, que é o mantra do... Então, a gente tem que ficar esperançoso com esses caras, assim, né? E ver tudo, não só condenar dar um uma partido, olhada, né? Então, tem você que ver o veja, todo. mas lê o país também, porque é muito interessante também ver o lado dos esquerdistas, porque o país é eu gosto de ver o que os jornalistas falam, porque é uma outra visão que a gente abre, a gente tem que entender o que está acontecendo. Só não é o deixa momento passar, de né? fanatismo nem partidarismo. É Mas de eu acho que desvendar. até isso está diminuindo. É desvendar, é tirar a Até esse venda fanatismo e também, enfrentar. ele já está Nós sendo estamos falando de mãe. Vamos menor. juntar mãe com... Vamos parar de falar disso. Não, vamos Pronto. misturar. É Eu a tô história de nervosa. mãe. História de mãe. Mãe ama incondicionalmente, sim. Mas a mãe boa tem que saber distinguir o erro, o defeito, a não validação do seu filho, senão ela não é uma boa mãe. Então, não, para a mãe é cega, todos são maravilhosos. Não, a boa mãe identifica: esse meu filho cometeu um engano, esse meu filho tem uma dificuldade aqui. Ter um olhar realista. Falar não, né? Que é difícil falar não. É trabalho Nem educado. só não, Renata. Você é enxergar você questionar, a argumentar. deficiência. A questão da droga
claro que tem mil caminhos para o jovem utilizar droga. Mas eu vejo, em muitos casos, a negação dos pais. Meu filho, não. Só que todo mundo está vendo seu filho e está te alertando. Mas eu preservo o meu filho naquele amor insano de mãe. Não, mãe não pode ser insana, a mãe tem que ter o pé na realidade. Isso é maternagem. Isso é maternagem, é cuidado. Grazi, como é que você sente a maternagem? Você sente essa diferença? Porque você passou para a maternidade biológica e a maternagem também, mas agora... São experiências diferentes, mas o amor não tem igual, diferença né? nenhuma. É igualzinho. Não tem aquele brilho, aquele encanto, aquela coisa de quem quer ser mãe, é a mesma coisa. Mesma coisa. E você conheceu o Gustavo, né? Gustavo. O Gustavo na Vó Benedita, quando você trabalhava lá. Porque a Vó Benedita, ela não só abriga, ela também tem um trabalho que cuida das famílias, né, Grazi? Também. Porque assim, na verdade são 3 entidades. Eu trabalhava no abrigo, então tem um outro trabalho social que olha pelas famílias também, mas eles estão interligados. Então, a minha história ela é incomum, porém ela está dentro da lei, tá? A minha adoção é consensual, meu processo de adoção é consensual, ele é previsto em lei. Então, nesse caso, a família não é destituída do poder familiar, ela participa desse processo e abre mão da criança, dos direitos que ela tem sobre a criança, os direitos legais. Só que eu tenho um acordo com eles de que eles podem participar da vida dele. Então, eles têm livre acesso ao Gustavo e o Gustavo a eles, né? Mas, assim, toda a responsabilidade, todos os louros até são meus. Ele convive com a gente 24 horas por dia e festa de Dia das Mães, tudo eu tenho esse privilégio. E olha que relação baseada na verdade, né? Que legal a criança ter essa noção, esse conhecimento de que existem esses pais participam da vida, da realidade deles, né? E acho que quando é construído o relacionamento na verdade, tem muito mais chances de dar certo, né? Porque a gente ouve muitos casos em que você foi escolhido realmente, né? E o que a mãe fala, né? Que a gente estava conversando agora, que a mãe, ela acha que ela teve o filho para dar para a Grazi. Então, ela fala várias vezes. Isso, nós somos amigas hoje. Eu posso falar que ela é uma grande amiga minha. E ela fala, eu tenho certeza que você é uma irmã que eu não tive e que ele veio da minha barriga, mas era para você. Ela foi só um instrumento, né? Isso que você estava falando, eu sinto muito nele mesmo, que a Cris estava falando. No final de semana passado, ele teve contato com um irmão, que ela tem 6 filhos, né? Essa mãe biológica. E um dos filhos mais velhos mora no interior e não tem muito contato com a gente. Porém, ele esteve aqui e fez uma chamada de vídeo do WhatsApp. E ele achou um máximo conhecer esse irmão, né? Eles ficaram falando 1 hora no WhatsApp. E aí, combinaram de jogar futebol, tudo. Ele ficou encantado com o irmão. Aí, quando desligou, ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu sou muito feliz, porque eu gosto das minhas 2 famílias muito. Legal. Se sente amado, né? É o que a gente fala, toda mãe ama, mas não é todo filho que se sente amado realmente, né? Não é. Pelo olhar, pelo cuidado, pelo dia a dia, né, pela atenção, você reconhecer realmente as necessidades que o seu filho está. Porque as mães, elas têm muitas vezes uma superficialidade que você não está vendo. Quando a gente falou do baleia azul, que aí você fala, a gente vê qualquer mudança, tem pessoas que não veem, percebem. Vai ver, não está vendo dia a dia, como vai saber que o filho mudou? Você não conhece né? seu filho. Não, né? eu recebo N adolescentes que estão todos cortados. Nossa, e as mães não sabem. percebem. Eu tenho que chamar a Eu mãe. também. Eu digo adolescente, não tão adolescente, eu não atendo crianças nem adolescentes. Jovens, adultos, que estão todos cortados e os pais não sabem que eles se cortam, morando junto. Eu também. Teve o caso daquele rapaz lá que fez no quarto, aquele... Gente, eu não entendo. Sumiu a cama. Eu não entendo, juro. Mas que foi num período em que os pais estavam viajando, viajando, né? tá. Isso tudo aconteceu no Apareceu período que os já, pais não? estavam viajando, ele se desfez dos móveis do quarto, ele escreveu durante também, esse tempo todo ele vinha escrevendo vários livros, né? Ele tava... Quanto
tempo esse moleque não ficou no quarto, mesmo que ele não tenha pregado nada. Ficou parado, trancado no quarto e ninguém viu. Mas tem pais que supervalorizam isso. Não sei se você repara, às vezes, ai, olha, meu filho é tão caseiro, não sai do quarto, é tão tranquilo. E na realidade, é mais fácil, não lançam um olhar de preocupação, porque é um comportamento também que preocupa, que gera atenção, né? Mas é mais fácil você rotulá-lo como um jovem diferenciado dos jovens de hoje em dia e não se preocupar com algo como isso que nós vimos aí, que o menino até hoje está desaparecido, sabe-se lá Deus atrás de que seita que foi, né? Bom, levamos 30 minutos no primeiro bloco, tenho que ir para o intervalo, já volto. Mais, né? Tá bom. A Cotton R, lógico, né? Farm. Pra vocês, né, A coleção tá e pra mim só inveja. Chegou um monte de coisa da Farm, esse vestido mais legal atrás do que na frente. Não, e o lado? Lindo. O lado é bonito. O lado também tem, tem um lado também. E a Farm, quando a gente fala em marca, é uma coisa, não é... Na verdade, hoje a gente tem que... Foi pra desligar o microfone? Então, acabou a bateria, gato. Melhorou? Melhorou. E quando a gente fala em marca, não é aquele consumo de ostentação, ou de que a marca representa alguma coisa. Nesse caso, até sim, pelo estudo da Farm, pela padronagem, pela consciência que eles têm, inclusive, com o meio ambiente social. Hoje, as marcas estão agregadas a isso. A gente vê algumas marcas, e quando a gente consome, que é o que a gente prega aqui, o consumo consciente, é bacana quando a gente tem orgulho de falar de uma empresa que tem essa consciência, não só no respeito das pessoas que trabalham, dos profissionais, mas também com o mundinho que a gente vive. E a Farm está lá, na Cotton R, junto com o John John, junto com o Hit, com a própria marca Cotton R, mais Animale agora, Index, enfim. Coleção linda, cheia de... E já tem uns kits para Dia das Mães, vocês podem ir lá pegar, tá bom? E é isso. Aí eu uso camaleão, uso My Gloss, tá tudo misturado hoje. Ah, não, vai, Vitor, por favor, adentra o recinto. Por favor, eu chamo o Vitor porque ele é o mais bonito, eu acho. Mas olha, Presente emocionou. Ficou envergonhado. Olha, ele que vai dar o presente Dia das Mães. pra nós, não é brasileiro. Lógico, pra você. não é brasa. Ai, Pensei que fosse pra... Olha que Eficiente, viu, Vitor? Vitor, você é atrapalhado, Vitor. Sobrou um é meu, Mas lógico. pouco eficiente. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Gente, isso aqui. Mateuzinho, se prepare aí. Vamos no que eu combinei. Olha que lindo. Deus. Esse verde é pistache? Chocolate. Vamos abrir? Olha. Deixa eu explicar disso aqui. Isso aqui, olha, É uma são caixa. florzinhas É uma caixa. artesanais no coração. Alguém pode abrir para mostrar como que é o chocolate lá dentro? Abra. Ah, Vitor, eu tenho bombonzinhos ali. Eu abro, pronto, os meus Ô, dois bombons. Renata, isso é uma caixinha de chocolate. E dentro tem mais bombonzinho. É da Prêmio Chocolate, que agora chega em Santos, já tinha em São Paulo, a gente já conhecia em São Paulo. Não é nada disso. Volta. Uma graça. Tô abrindo aqui, ó. Eu também tô. Ai, o seu coração é dourado? É dourado. Meu é Isso, vermelho, daqui tá pra lindo. mim. Nossa, olha o peso disso, gente. Dá meu Que o presente. Vitor tá bonitinho, mas ordinário impressionante. hoje. Olha o peso disso. Não é? Gente, Pensa olha. só. Prêmio graça. Chocolates, que fica ali na Conselheiro Neves, indo pra praia. Na última quadra, já chegando na praia, do lado direito, tem estacionamento na frente. E os meninos montaram, parece uma joalheria, não parece, meninas? uma Lá. joalheria. Lindo, porque A segue caixinha o já padrão de todas as lojas premium. Tudo chocolate belga e francês. E eu posso Vou falar? dar para os... Pode, vai falando. Posso falar? Papinho, eu tô indo lá. Padrão Porque eles vão ter francês. que abrir e comer. Fazer o meu merchan. Não tem problema, vai vazar, tô acostumado. Jesus amado. Ele é maciço, né? Ele não é oco, Abre. Mas... Cada um. O meu Eles deve vão ser ter que recheado. abrir. Deve ser recheado. Abre aí. Recheado com Eu tenho alguma que dar pra elas. O merchan foi vendido desse jeito. Um pra você, um pra você. Enquanto isso, vamos falar do Cuica? Vamos, Nossa, é Rô? muito chocolate. Diga tudo. Põe lá agora neles.
lisonjeado mais uma vez de estar aqui, né, acompanhando essa bagunça organizada Olha, que seu vocês microfone fazem. tá ligado, você pode entrar na nossa discussão quando você quiser. Não dá. Já observando daqui da nossa perspectiva, é melhor não. É melhor deixar vocês. A gente está contente, eu e o Felipe aqui, a gente vem falar que, como você disse já, que no dia 25... Obrigado, já pego meu chocolate. Que no dia 25 de maio agora... Você deixa o meu aqui, por favor. Né? Dia 25 de maio, a gente tem o evento na Concha Acústica, a 2ª edição. Cuíca de Cultura, Inovação e Cidadania Ativa. Obrigada. Movimento que a gente trouxe para a cidade em 2015, no final de 2015. E a gente convida desde empresários, líderes sociais, líderes de educação, grandes referências nacionais e internacionais que atuam em Santos, em São Paulo, em todo o Brasil e fora, para talks, para conversas de muita inspiração, de provocação, de reflexão, dessa nova consciência que a gente falava, que entra um novo olhar para maternagem, para a relação homem-mulher, para antes do gênero masculino e feminino, para a energia, o olhar do masculino e do feminino que habita em todos. Então é uma provocação, é um olhar bem disruptivo para Santos, que não tem muito acesso a esse tipo de informação de forma tão massiva, né, como nós trouxemos num evento que tem muita informação, muita transformação, muita inquietação, muita cultura, muita arte. Esse ano em especial a Concha vai estar toda figurada com expressão de arte construída ali na hora. Vai ser muita coisa bacana e, claro, Ninguém é de Ferro também música, né? Agora, 27 de maio será o start, porque aí você começa... Você já fez a triagem dos adolescentes? O evento do Cuíca é quando a gente chama para a Baixada Santista para conhecer o que é que a gente faz. Qual é o nosso discurso, como a gente constrói tudo isso e por que a gente faz, principalmente. Depois disso, no próprio evento a gente vai lançar a próxima turma, que aí é o programa do Vila Cuíca, que a gente seleciona jovens de 15 a 30 anos, que nós estamos mudando um pouco isso, né, Fê? Os adolescentes de até 30 Porque nós anos. começamos com um olhar de 15 a 30 anos, nós não separamos educação por faixa etária, nós não acreditamos nisso, pelo contrário, a pluralidade de homem, mulher, do velho, do novo, de aprender com os filhos, de aprender com os pais, com os avós, torna um espaço de conversa muito rico. E para concluir, então, o programa do Vila Cuíca, que dura um semestre, que nós selecionamos de zona de fragilidade social, que é aquelas que a gente percebe que tem ainda mais dificuldade de acesso para esse tipo de informação, que é uma educação que não vai falar de cognitivo, que não vai falar de razão só, que não vai falar de português e matemática, mas vai falar de sentir, vai falar de perceber, vai falar de conectar, vai falar de mobilizar, vai falar de levantar a bunda da cadeira e começar a transformar, e não só ter esse discurso que a gente vê na crise política, como falamos. Vamos mudar e passar a construir mudança, e principalmente no eu com o outro. Então, nós tivemos a primeira turma do programa, o semestre passado foi incrível, e esse ano a gente vem com tudo, com uma nova turma que lançamos lá na Concha, no evento, a captação, a seleção desses jovens, tem uma triagem para participar desse programa, e tem bastante novidade que a gente vai falar lá só, que é o Cuíca também agora nas escolas estaduais e municipais, está bastante coisa acontecendo. Legal, isso. Muito bom. Fê, por que você entrou nessa? Por que você entrou no projeto? E eu vou passar para o Fê, que é o nosso homem de execução, é quem manda em todo mundo, na verdade. Ixi. Eu não mando em ninguém. Como é que eu acabei entrando na Cuíca? Foi eles no primeiro evento Cuíca, que é esse que terá dia 27 agora, foi no final do ano de 2015. Que foi quando lançou o Cuíca, que ainda não existia ainda a ideia do Vila Cuíca, e sim só do evento do Cuíca. E aí eles me procuraram para apoiar como coquimbos. Eles estavam procurando empresas que quisessem apoiar. E aí aconteceu uma procura, e aí veio a ideia da pessoa Felipe Cidral. Que a gente, quando teve a reunião do Cuícas Day, onde foi um dia onde juntou mais de 20 personalidades da cidade que tem essa ideia e que tem essa percepção de querer passar algo diferente para agregar para a sociedade, para ganhar pessoas que tenham um novo olhar para o mundo. E aí eu estava dentro desse grupo, que hoje aí esse grupo foi diminuindo, hoje nós somos em 7, 8 pessoas. E aí a partir dali, quando o Rodrigo mostrou essa ideia dele, todo mundo, tô dentro, e aí a partir dali eu não saí mais. Aí a gente criou o Vila Cuíca, onde o ano passado foi uma experiência inédita, muito gratificante ver com que jovens que
conseguem ganhar autonomia. E assim, quando um jovem tem essa percepção de autonomia, que ele pode... empoderamento, né? A gente não gosta de ficar falando do empoderamento da mulher, mas nesse caso ele é totalmente pertinente, né? Quando eu falo autonomia, é o empoderamento de si mesmo, de ele saber que não é porque ele mora lá na Zona Noroeste, no morro, ou ele não tem uma condição financeira, que ele não pode fazer nada, que ele não pode ser feliz, que ele não pode adquirir, que ele não pode deixar um legado. E que ele não pode passar isso para a sociedade, passar isso para a comunidade onde ele mora, para os irmãos, para os pais. E foi essa experiência que nós tivemos lá, de pais vindo conversar conosco e falar assim, o que vocês fizeram com meu filho? Porque ele está me transformando. Eu quero participar disso aqui também. E a educação tem que mudar, né? A educação convencional que a gente vê nas escolas, ela tem que mudar, né? E isso já é um pontapézinho. Não posso deixar de falar, você esteve lá com a gente, você é uma apoiadora do nosso projeto. A gente quer agradecer, né? Uma das propostas do Cuica é juntar chocolate também? Juntar poder público. Eu aceito assim só, né? Agradecer é juntar poder público, universidade, escola, empresariado de Santos e a sociedade geral para fazer esse processo junto. E não só ficar discursando que precisa mudar, se juntar para fazer. Então o programa Tudo de Bom está com a gente desde sempre. O pessoal, nesse evento específico, peço espaço para falar. O pessoal da Chili Beans, que está com a gente desde o primeiro evento também, com o programa dos meninos estão conosco. Nesse evento também estão a Humanity Treinamentos, a Coquimbos, que é prata da casa. Então, a gente precisa de empresários, né? Para a força do país. É um país de empreendedor, né? O que movimenta a máquina do Brasil é empreendedorismo. Filho da improbabilidade. Eu nasci numa casos, então, precisa de você. Eu vim da zona de fragilidade social. Então, quando você percebe que um fato experimentado, hoje eu rodo o país inteiro trabalhando com educação, nas principais universidades, empresas, enfim, trazer isso para Santos com o Santista e essas empresas despertar para esse olhar, eu acho que é o maior legado do nosso programa até agora. Isso é maternagem também, né, Marcinha? É cuidado. Na verdade, qual é a tradução de maternagem? É cuidar com amor. E aprendizado também, né? Um aprendizado uma relação de troca recíproca, né? Eu vou chamar a matéria... Falando em matéria, a gente volta com os meninos, com as meninas. Vou chamar a matéria que eu fiz na Deuan de gravidinhas. Treina ou não treina? Vamos até lá. Gravidez e exercício, pode ou não pode? Isso, olha, já há muito tempo a gente vê essas questões e essas dúvidas e hoje eu vim aqui na Deuan Academia conversar com uma personal, com uma professora uma educadora física, Amanda, que cuida de gravidinhas, mas também se cuidou na gravidez. Ela tem uma bebê de 5 meses. Amanda, eu te vi aqui treinar, eu acho que você está mais magra do que antes. Um pouquinho, né? Um pouquinho. As magras que suga. Também tem isso, amamentar, se você amamenta ainda. Bastante, 5 meses a Duda tem. E a Bruna, que já participou até a gente gravou no Clip Dance, na aula de Clip Dance. Você estava com o quê? 3 meses, né? Por aí, 3, 4, no quarto mês. 4 meses. Ela tá de 5 meses agora. 7? Ah, não, então você estava de 5 meses. É que ela tá pouquinho, né, também. Tá de 7 meses, Bruna, já? 7 meses, na 30ª semana. E a Bruna, ela treina aqui no meu horário também. Eu vejo a Bruna treinando normalmente, mas tudo com liberação médica, né? Sim, com certeza. Com uma intensidade menor, mais devagarinho, mas faz muito bem. Ela mesma estava falando que ela tinha, nos 3 primeiros meses, geralmente o médico pede para não fazer, né? E aí depois, quando ela voltou, até dor nas costas você estava tendo de parada, você parou. No primeiro dia que eu voltei a treinar, já sumiu a dor nas costas, não sinto mais nada, graças a Deus, está bem tranquila. Amanda, é saúde, né? Gravidez é saúde. Porque se você está grávida é porque você está com tudo em cima, tá saudável. Realmente, eu também fiz atividade física até o fim da minha gravidez, dava aula, mas a gente tem sempre, caso a caso. O que a gente vai falar aqui, sempre se você tiver a liberação do médico. Exato, uma coisa que é muito importante. A gente costuma falar que gravidez não é doença, né? Porque algumas mulheres acham que, mas eu tô grávida, eu não vou fazer nada. E muito pelo contrário, você tem que fazer, que é um benefício muito grande, não só para o seu bebê, como para você. Vamos partir para os exercícios. Na sala de musculação, então, é possível?
né? Sempre, é até muito importante. Quanto mais fortalecido o músculo tiver, melhor, porque assim ela não vai sentir desconforto, que geralmente tem muito lombar, o ciático que você falou que estava começando a sentir um pouquinho, que é importante alongar, né, por causa da sobrecarga. Então, algumas dicas que a gente vai dar agora conforme a gente for passando. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel today, feel today, feel today. I just wanna feel something today. I just wanna feel today, feel today, feel today. I just wanna feel something today. Esse exercício que a gente vai fazer de fortalecimento de períneo, que é importante também, né, por causa do assoalho pélvico, que a Bruna vai fazer, ela vai fazer o seguinte, ela vai contrair e junto vai contrair a musculatura do xixi, né? Então faz força, respira e solta o ar. Open me up and you will see. I'm a gallery of broken hearts. I'm beyond repair, let me be. And give me back my broken heart. Esse é outro de compensação para lombar, né, Amanda? Isso, porque na verdade, como a barriga vai ficando grande, vai ficando mais difícil da gente conseguir deitada, alongar. Então a gente coloca na bola para compensar um pouco a lombar e dar aquela sensação de alívio. Uma coisa que é importante também lembrar, não é só atividade física, né? É muito importante controlar a alimentação também, principalmente nessa fase, para evitar hipertensão, diabetes, né? Coisas que a atividade física ajudam, mas não fazem por si só. É importante também ter o controle alimentar. Open me up and you will see. I'm a gallery of broken hearts. I'm beyond repair, let me be. And give me back my broken heart. Então é isso, vocês viram que é possível sim fazer o circuito de musculação para quem curte, para quem já está acostumada. Exercícios fundamentais, como a Amanda mostrou na Bruna, para assoalho pélvico, fortalecimento, compensar a lombar. Exercícios aeróbicos, porque a importância é controlar o peso e fazer exercício aeróbico sempre é importante dentro de um sistema, de um projeto de atividade física, e o alongamento, né? O alongamento é fundamental sempre, principalmente para as gravidinhas, né? Sempre. Inclusive, se puder fazer aula de relaxamento, de alongamento, é muito importante. Tá vendo? Tudo isso vocês têm que pensar. Vai passar uma gravidez feliz, se Deus quiser, normal. Eu não consegui, ela não conseguiu, mas a gente vai torcer para que sim. A gente vai tentando, que é bacana. E vocês, mas se tiver que acontecer de ser cesárea, também curte, porque é lindo do mesmo jeito, é emocionante do mesmo jeito. E, enfim, o importante é vir bem essa vida linda, né? I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. Oh, só para finalizar, mostrar para vocês, Duda. Ai, que linda, gente, toda perua. Já. Que linda. Parabéns, Amanda, parabéns você de mamãe, assim, com esse corpo toda linda. E parabéns o trabalho que você tem com as gravidinhas, e a importância que você visa nisso. Com certeza. Know that maybe I will be okay. Ai, feliz Dia das Mães pra Bruna, pra Amanda, tão legal. Olha só, eu pedi pra Cris abrir, esse aqui é o da Cris que eu te falei. É uma caixinha de chocolate, você abre, ó, tem vários bombons dentro, da Prêmio Chocolates. Você não sabia, né? Eu que abri. Tá com a minha mão, inclusive, mas tá limpinha. Não é lindo, gente? Cada uma diferente da outra. E aí vocês vão lá na Premium Chocolates, que fica ali na Conselheiro Neves, na quadra da praia. E aí tem várias. Como ele tem a exposição, parece uma joalheria mesmo, né? Então você escolhe várias caixinhas dessas. Não é? E é uma delícia. Ah, sou habituê. Obrigada, meninos. Adorei a nossa parceria, tá? Que a gente faça várias coisas juntos. Olha, a gente estava falando hoje de maternagem, pulando a parte do Lura, do triplex, da dona Marisa não gostar de praia, dessas coisas todas. Não gostava de praia, mas queria comprar um apartamento na praia. Não, ele é só para investimento. O que ela vai fazer lá? Não, com certeza ela foi lá para falar para ele que eu não quero comprar. Ah, ela vai lá. Agora, o mais engraçado é assim. Eu jurei que ele ia tirar sarro disso, que eu não acho nada de engraçado. E ela ia comprar um apartamento sem ele saber, né? Que coisa. Bonita. Bom,
Marcinha, a gente falou aqui de várias maneiras diferentes sobre a maternagem, né? E hoje a gente questiona muito como estão sendo criados esses novos jovens, essas novas crianças para o mundo. As mães que estão assistindo, ou as pessoas que realmente cuidam de crianças, o que elas devem entender no fundo do coração do que é... Porque ter o filho, criar o filho, não é amar porque gestou. Eu acho que cuidar, daí o cunhar o maternagem, é investir na educação. E como todo investimento, você às vezes tem um prejuízo, porque você tem que se dedicar. Então, na medida que você está investindo, você está organizando, você está aparando as arestas. É um trabalho árduo. Eu só queria falar de um aspecto da maternagem que a gente ainda não falou, porque nós falamos muito de filhos, de pais. Quando eu falei de maternagem, eu lembrei, na minha idade principalmente, um monte de amigas, de gente conhecida, tem os pais idosos, os pais com Alzheimer. A Cris querida, isso. a Cris querida, assim, eu ia falar justamente quem é a mãe isso. dessa relação? Hoje, a Cristiane ou a Lene Dalva? A Cristiane ou a Lene Dalva? É a Cristiane que materna a mãe. Então, valorizar nesse Dia das Mães todos aqueles que cuidam por amor. Muitos pais, como ele mesmo se colocou, que um pai presente, que está cuidando, que agasalha, que cobre. Uma série. Eu vou opinar. Agora sim, você deixa eu falar, né, para esse assunto. Porque você falou da mãe, o filho esperando a mãe na porta da escola. Sai fora, isso já passou. Isso já acabou. Resolve, isso já acabou. Primeiro que o programa é meu. Né? Segundo que é programa de mãe. O filho levou a filha para a faculdade, tem que ver ele com a filha, beijinho, abraço até hoje. É que o Fê é uma boa concorrência, eu sou o melhor pai de todo o planeta que eu mesmo conheço. Que eu mesmo conheço, não tem outro. E o exercício da paternidade, quando tem algumas fases disso. Primeiro eu faço porque eu vou provar que eu posso ajudar a patroa. Porque eu vou mostrar que eu consigo. Não chama de patroa, já feia. Exemplo. Já começa por aí. Estou usando os termos machistas que a gente aprende. Não vou ser. O pai é dar dinheiro, mas eu vou provar para a patroa que eu consigo fazer. E eu, às vezes, até entro nesse eixo. Depois disso, eu percebo que também é legal. E, além de casa, as pessoas na rua começam a falar: ele é um ótimo pai. Meu ego gosta disso. E é ótimo também. Tá tudo bem. Só que tem uma fase depois disso, que é um pouco mais profundo, que é a descoberta da paternidade. Ou então, do termo que eu achei incrível, que é o já atual, que não é da maternidade, né? Maternagem. Da maternagem. Porque daí é o exercício da descoberta do meu eu, masculino e feminino. E que não tem nada a ver de ser machão ou ser mulher. Porque ser sensível, ser flexível, o exercício de estar perto dos filhos, me faz muito mais homem do que qualquer grito que eu já tive. De combater, de separar, de brigar. Hoje, a visão que eu tenho de acolher, de conciliar, de ouvir, de permitir, de co-construir, por ser pai, nas minhas horas que não são mais vagas, que eu preencho elas com a paternidade, eu acho que o homem está redescobrindo isso. E a gente está construindo um curso, inclusive, para pais, para essa experiência da cura do eu, comigo mesmo, depois com o outro, que é com o filho, e com o mundo, porque é um outro olhar. Só para complementar o que ele falou, nessa aura que envolveram as mães historicamente, de que a mãe é única, a mãe é sagrada, as mães, muitas vezes, não dão espaço para os pais. Só eu sei fazer. Não, pode deixar. E isso, de uma certa maneira, vai... a palavra me fugiu, vai fazendo com que ela se sinta indispensável naquele amor, numa relação egoísta, com todo o contexto de cuidado dessa criança. Eu nunca acordei à noite para dar mamar. Né? O Lucas nunca acordou à noite, né? Para mamar. A Manuela acordava pouco, mas eu fingia que eu estava dormindo, eu ia, pegava o bebê, abria minha camisola, botava no peito. A gente estava de olho em tudo isso, mas tem que dividir essa parte também. Sim. Por que eu que tenho que ir lá levantar? Então, nós também temos que abrir para isso. Mas muitas coisas também a gente se fecha mesmo. É verdade. Né? Hoje eu vejo que o meu marido não tem diferença no que eu faço e o que ele faz. Não. Sabe, ele tem o mesmo vínculo com o Gustavo do que eu tenho. Mas eu acho que isso tem muito a ver com uma permissão da mãe. Eu acho que essa coisa da exclusividade materna, que a Márcia bem falou, dava muita orgulho. coisa da mulher de sentir a estima elevada, porque ela é indispensável. Era o único como mãe, né? Era o único papel mesmo.
mesmo, né? Você colocava já nesse patamar. E muitos mas há muito tempo que isso mudou, né? Sim. Já, graças a Deus, Os né? primeiros banhos das minhas filhas foi só eu que dei. Então, o meu foi eu, porque Mas Eu que veio da maternidade, só eu que dava banho. Eu que colocava, eu Mas que isso dava é legal, banho. é você entrar junto, né, não é parceria. Esse negócio de falar, ele me ajuda, não. Ele não me ajuda, ele tem que fazer também. É o papel dele de pai, ele né? tem essa, me ajuda. Então, né? isso eu acho fantástico, você não fazer, porque muitos homens exerciam esse papel como uma competição com a mãe, né? Olha, eu também posso, eu faço melhor. Não sendo uma coisa natural, né? E às vezes você lança um olhar para alguns pais, o Felipe, nós tivemos as filhas estudando na mesma escola, que é uma escola extremamente diferenciada, que valoriza muito isso e que estimula muito essa participação, tanto materna quanto paterna. Né? O acolhimento no colégio, eu que fiquei lá. E o papel definido do pai e da mãe, sem essa coisa da competição, a participação integral de ambos na educação dos filhos, né? Que é muito importante essa divisão e cada um perceber que tem seu espaço, tem seu lugar na criação do filho, né? E esse estímulo fez com que nossas filhas crescessem, né? Assim, né? Aquela coisa meio de coruja, diferenciados, né? Justamente por conta desse acolhimento, desse amor, dessa participação genuína, né? Não competitiva, mas verdadeira. Isso é muito legal. E você hoje exerce uma maternagem com a sua mãe, com a minha né? mãe. Hoje a gente vive papéis diferentes. Eu brinco que a minha mãe hoje vive num mundo próprio, né? O mundo dela. Vive no nosso, mas vive no dela. E hoje ela me chama de mãe, me enxerga como mãe. E acho que porque ela sente essa troca mesmo, né? Essa troca de papéis, que é maravilhoso eu poder hoje estar retribuindo tudo que eu recebi, né? E a gente tem que enxergar isso como um amor verdadeiro, né? Não uma obrigação. A gente vê muita gente exercendo esse papel, mas como um fardo, né? Como uma coisa ama de verdade. É a mesma obrigação. coisa quando a gente... Eu lembro que logo no começo uma amiga me ligou e falou... Mas como é? A sua vida mudou? A vida da gente dá um loop em vida, muda tanto, mas você nem pensa, você nem para pensar nisso. Porque você ama tanto, você está tão envolvida naquela história, naquele momento, que você nem para pensar se a sua vida mudou, o que você faz diferente, né? Você sabe o que você vai fazer naquele momento. Meu negócio era ser mãe, né? Eu fiquei muito tempo assim, da mesma maneira hoje, que você não para pensar o trabalho que ela te dá. É lógico que tem as preocupações, você acaba organizando a sua vida também em função da sua mãe, né? Mas é maravilhoso. Eu brinco que eu recebo um presente todo dia pela manhã, quando eu vou ao quarto dela, ela acorda com amor, assim, dizendo eu te amo, como você é linda, minha mãe. Que é mais gratificação do que isso, a troca mais fantástica do que essa. Então aproveita agora que a gente está acabando o programa que o Vitor mandou. Eu quero dizer para ela, Dá um assim, beijo eu sei que pra ela está ali assistindo a gente, né, compreendendo do jeito dela, que eu amo muito. E se eu sou a mãe que eu sou hoje, eu devo a ela, né, a mãe que ela foi para mim, que me tornou a mãe da minha filha e a mãe dela hoje, né? Então é muito amor, isso é só amor. Né? Eu vou ser a última. Não, eu não vou falar. Eu vou ser a primeira, acho melhor ser a primeira. Rose, você quer falar alguma coisa sobre ser mãe, sobre as pessoas que te ajudam nesse processo todo? Eu antes de ser mãe, eu não queria ser mãe. Eu falava para minha mãe que ela não ia ser vó porque da minha parte não ia ter neto. Mas você vê, né, como a vida é em movimento, a vida muda. Então, o que eu posso dizer é que ser mãe é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a gente não tem filhos, a gente tem parceiros, são pessoas que estão ali com a gente todo dia e eles vão crescer e vão cuidar da gente. Enfim, então eu quero também agradecer a minha mãe, obviamente, e parabenizar a todas as mães que vão ser homenageadas agora, que na realidade é um dia mais festivo, mas mãe a gente sabe que é todo dia. Então, um super beijo para todas as mães do mundo e para os pães também, porque a gente sabe que, eu pelo menos acredito que não tem o sexo masculino que é o pai e o sexo feminino que é a mãe. Tudo a obrigação junto, né? é de todos. Amar exatamente. Amar não tem sexo, né? Exatamente. Grazi. Eu queria agradecer meus filhos por terem me escolhido, né? Para essa viagem que acho que é a melhor da minha vida.
da adoção. Eu não busquei a adoção, mas ela me encontrou, né? O Gustavo me escolheu e foi um encontro maravilhoso. Queria agradecer meu filho mais velho e meu marido por terem embarcado comigo nessa viagem, que sem a ajuda deles talvez eu não tivesse tanta coragem. E a minha mãe, que foi minha referência, né? Marcinha. Então, além de tudo que elas falaram, que é válido para todas nós, eu, para variar, vou falar para todas as mães e para nós mães exercermos esse papel com amor, com cuidado, mas nunca esquecendo que do lado dessa mãe também tem uma mulher que precisa ser cuidada e cultivada. Em primeiro lugar, né? Com Nós somos certeza. mulheres. Rô, Puxa, vocês representam isso, né? Eu sou um admirador da figura feminina e a mãe é esse guarda-chuva de Nós só temos 30 flexibilidade, segundos. de força. Obrigado, mãe. Obrigado a vocês. Obrigado à mãe dos meus filhos, a Mimi, que me ensina muito. E é isso. Um bom final de semana para todos. parabéns por ser pãezinho. Mãe, eu te amo. Só porque eu falei 30 segundos para ele, né? Porque o Rô, ele tem o dom da oratória, entendeu? Aí nós simples mortais ficamos... Mas eu tenho isso, não tem problema. Daí eu tenho que falar por último, né? Não vou falar, eles sabem tudo, é a minha melhor versão mesmo, é o melhor... eu escolhi, do contrário da Rosicléia, era a única coisa que eu queria ser na vida, que eu sabia, era ser mãe. Então, coitado de Santiago, ele não sabia, estava dando golpe já no começo. Já foi logo... Golpe da barriga. Golpe da barriga, que era o que eu queria ser. Eu só pensava nisso. Mas é uma delícia, eu agradeço muito essa questão da escolha, eu acredito nisso, que eles escolhem a gente, e é uma delícia por me ensinar a ser mãe e ser melhor, porque é um divisor de águas mesmo na nossa vida. E a minha mãe, né? Que a gente... É isso. É difícil, né? Quando a gente fala de amor, a gente vem lá dentro, assim. Não. Mas... isso. Rafinha quer dar parabéns para suas mães, quer falar eu te amo. Vai mudando a câmera aí, Vitinho. O Vitinho eu sei que quer falar. Cadê ele? Olha lá a carinha deles. E o pai é um paizão também, né? Em todos os shows tá lá, ele muito fofo. Vitinho, vai lá, vai. Coraçãozinho também para a mamãe. Olha lá, pronto, meus meninos, né, gente? Eu tenho eles como filhos também. Lá no Switcher, Mateuzinho, sua mãe melhorou, Mateuzinho? Ateuzinho. Cadê o Mateuzinho? Tá boa? Vitinho. Gente, um feliz Dia das Mães para vocês, para as mães que exercem não só a maternidade como instinto, né, que foram agraciadas com isso, para quem exerce a maternagem com excelência, entende o quão divino é a maternagem. E a Marli, que eu lembrei agora, eu não sabia, porque ninguém da TV me contou, a Marli, que queria tanto ter um bebê, e eu tanto incentivei ela a adotar, e ela adotou, tá tão feliz com o bebezinho dela, tão fofo. Que dia diferente esse, né, Marlizinha? Marli, beleza? Beijo no coração para você. Foi uma decisão assertiva, foi uma decisão séria, porque uma adoção não é uma coisa de uma hora para outra, então ela teve esse tempo. Se Deus não fez por formas naturais, ela fez por coração. Eu estou mandando um beijo para Marli, sua Tati, que também não me avisou que ela tinha adotado o filhinho, tá bom? Beijo. Obrigada, meninos. Obrigada, meninas. Segunda-feira começa o dia. Sexta-feira que vem um programa especial, que eu não tô aqui. Hashtag tô de fora. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeskine Gonzaga, como a sua casa tem que ser. E Wizard, você bilíngue.